Pessoal, mais uma vez aqui na lavoura, né, fazendo mais um vídeo aqui com vocês, para a gente falar sobre a questão do calcário, né, de aplicação de calcário em lavouras implantadas, né, em fase aí de produção. Porque o pessoal tem essa dúvida, né, em área de implantação a gente já conversou inclusive que tem a possibilidade de fazer a incorporação do calcário e aqui, diferente da lavoura já implantada, que a gente está no meio de uma lavoura aqui, onde o espaçamento dela é adaptado para mecanização, então a gente observa que o espaçamento aqui da lavoura, ó, ele permite essa mecanização. Vocês veem que é um espaçamento mais aberto, aqui é um espaçamento de 3,5 por 70, né? Então vocês observam que aqui, ó, as plantas estão mais próximas na linha, certo? 70 centímetros, e no meio das ruas aqui, ó, ela está a 3,5 metros. Então isso aqui permite um trato mecanizado. E consequentemente, pessoal, como aqui a gente tem esse espaçamento, né, mais largo entre as linhas da lavoura de café, o que vai acontecer? No momento em que a gente faz a amostragem de solo para fins de determinação da fertilidade do solo, obviamente que a gente fez a amostragem do solo aqui, né, como a gente já teve a videoaula falando aí a respeito disso, a gente vai fazer a amostragem de uma lavoura formada aqui nessa região, né, da planta, onde a gente joga o adubo, né? Então vocês observam que aqui, ó, inclusive a gente está visualizando aqui essas raízes mais finas, né, que são as absorventes. Então é justamente aqui que a gente vai fazer a amostragem de solo. Que obviamente é aqui que vai ser aplicado os adubos, então é a parte do solo onde está tendo contato efetivamente das raízes e dos fertilizantes, né, que estão modificando aqui o espaço do solo. Então, nesse ponto aqui foi feita a amostragem de solo, certo? Então, considerando esse espaçamento aqui e a posição que foi tirada a amostragem de solo, a gente vai fazer os cálculos da calagem de forma a gente aplicar o calcário nessa faixa aqui também, pessoal, certo? Pode até ser que passe um pouco aqui de calcário fora aqui desse espaço, ó, como a gente está observando aqui, ó. Não tem problema se isso acontecer também, tá? Mas considerando esse espaçamento aqui dessa lavoura e a posição dos adubos que a gente aplica ali, existe uma tendência também dessa parte aqui do solo, dessa região do solo, estar mais ácida, né? Diferente aqui do meio da rua. Como a gente não está interferindo aqui no meio dessa rua, a gente não está diretamente aplicando fertilizante nitrogenado aqui, que são acidificantes, então esse meio aqui da rua aqui, ele tende a estar com pH um pouco mais alto, certo? Em relação a essa parte aqui da planta de café, na linha, né? Onde a gente faz as adubações. Isso, pessoal, na verdade não é uma regra, certo? Mas devido às condições, a gente parte do princípio que, próximo ali ao tronco, essas plantas, o solo, né, melhor dizendo, vai estar com uma acidez mais elevada. Então, pessoal, no momento de a gente fazer a aplicação aqui da calagem, a gente não necessariamente precisa aplicar calcário aqui em área total. A gente pode chegar aqui, ó, e aplicar ele somente aqui nessa linha, certo? E aí, daquele cálculo lá que a gente faz, da NC, da QC, né, que a gente faz o ajuste de dose, a gente pode fazer lá 75% da dose recomendada e tá aplicando esse calcário somente aqui nas faixas, não havendo necessidade de aplicar aqui no meio das ruas, certo? Caso você queira aplicar no meio das ruas, obviamente, você pode fazer isso, que às vezes você tem interesse aí de fazer o plantio de uma cultura consorciada, para estar sendo cultivado aqui junto com o café, o que seria uma prática muito importante também. O correto é a gente retirar uma amostra de solo aqui no meio da rua e uma outra aqui na projeção da copa. E outro ponto, né, pessoal, importante é que aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, os ramos da planta de café, né, da projeção aqui da copa, eles estão chegando até aqui nessa margem, né, e o sistema radicular também, por sua vez, ele vai acompanhar aqui no caso esse crescimento de ramos, tá certo? Então vocês podem observar aqui, ó, quando a gente mexe aqui nas folhas, ó, eu vou abrir aqui para vocês, pode observar, ó, que essa região aqui do solo, ó, que é exatamente a região de projeção da copa da planta, olha aqui, ó, vocês observam que diferente aqui desse meio da rua aqui, ó, a gente observa essa diferença, né? Que o solo aqui ele está mais úmido, ó. Não sei se vocês vão conseguir visualizar bem, mas aqui o solo está mais úmido, diferente aqui do meio da rua, ó. Tá vendo? Por quê? Aqui está tendo interferência dos ramos progeotrópicos da planta, dessas folhas, ó, que caíram aqui sobre o solo e vão formar matéria orgânica, certo? Então aqui a gente já vê que é o solo que está exposto, então quer dizer, são condições diferentes, pessoal. Vocês observam, ó, que aqui está mais seco, certo? Devido à exposição aqui à radiação solar, e aqui está com uma umidade maior, ó. Então a gente observa aqui, ó, vou limpar aqui para vocês visualizarem, ó. Então a gente observa que a umidade aqui está maior pela interferência das folhas e da própria projeção da copa, diferente daqui que está mais seco. Então, pessoal, isso na prática faz diferença,
certo? Aqui, ó, existe uma condição de solo, por estar mais úmido, e aqui existe outra condição de solo, por tender a estar mais seco aqui nessa superfície, tá? E as raízes da planta, elas vão acompanhar justamente, ó, a projeção aqui da copa, certo? A gente não vai ter raízes do cafeiro passando para fora aqui dessa projeção, certo? Justamente por essas condições, né? Que a gente observa, né, pessoal? Que eu indiquei aqui para vocês. Já que é uma região do solo que está mais úmida, certo? Então as raízes também tendem a ter uma concentração nesse ponto também ali da área, tá certo? Então acho importante, né, tá dando esse destaque aqui para vocês, certo? Aqui diretamente na lavoura. São pontos que às vezes passam despercebido lá nas aulas síncronas nossas e talvez nas videoaulas que estão gravadas também. E é importante estar comentando aqui com vocês, beleza, pessoal? Então era isso, valeu aí pela atenção.